Semana passada eu postei um vídeo falando da conexão entre os simbiontes com os Eternos e Thor 4, e caso você não tenha visto esse vídeo, tá aqui em cima pra você que ainda não viu. Bom, nesse vídeo a gente comentou um pouquinho sobre a origem dos simbiontes, e isso acabou despertando muita curiosidade de todos vocês. Na verdade, despertou a curiosidade de muita gente mesmo. E é por isso que hoje eu resolvi trazer, por causa de vocês, um vídeo falando sobre os principais simbiontes que conhecemos e também sobre a origem deles. Então eu tenho certeza que já deu pra você perceber que esse vídeo de hoje tá muito épico. Então faz logo o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, nerd, porque esse vídeo tá muito da hora. Bom, é claro que a gente não pode ficar falando de simbiontes sem falar da origem desses seres. E tudo começou com um personagem chamado Nur. Tudo bem que se escreve Knur, mas enfim, é só ponto de curiosidade mesmo, a pronúncia mesmo é Nur. E essa história que eu vou contar agora aqui pra vocês é muito antes do universo da Marvel que nós conhecemos. Nur habitava a escuridão do universo muito antes de ter luz. Depois os Celestiais trouxeram a vida e isso deixou ele muito irado mesmo. Nur então lutou contra os Celestiais e foi derrotado, mas antes disso ele conseguiu decapitar um Celestial e acabou morando na cabeça do mesmo. Dentro da cabeça desse Celestial, ele construiu uma espada mesclando seus poderes e os poderes da cabeça do Celestial, e assim surgiu o primeiro simbionte. Depois disso, Nur habitou um planeta e lá ele percebeu que os simbiontes se conectavam ao corpo humano. Assim ele acabou criando muitos outros simbiontes, fazendo o planeta chamado Clintar se encher de simbiontes. E esse planeta, como vocês já devem imaginar, acabou sendo nomeado como o planeta dos simbiontes. Entretanto, Nerdzada, por falhar no seu plano de dominar o universo, Nur, que naquele momento já era o deus dos simbiontes, acabou ficando preso no seu próprio planeta. Pra vocês terem uma ideia, ele ficou preso numa jaula feita pelos próprios simbiontes, e isso foi uma forma dos simbiontes mostrarem quem é que manda na parada. E bom, essa é a origem dos simbiontes e do seu planeta. Só que aí que tá, meu querido nerd, eu tenho certeza que quando você escuta a palavra simbionte, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é esse carinha que tá aparecendo aqui atrás, o Venom. E eu vou te falar logo, cara, que isso é completamente normal. Até porque o Venom, ele é o simbionte mais famoso e popular entre os fãs da Marvel, mas a sua história é bem mais interessante do que apenas um parasita no corpo do Ed Brock. Venom teve um papel muito importante na Guerra Kree e Skrull. Depois disso, o simbionte chegou na Terra e procurou um corpo humano para se adaptar ao nosso mundo, e bem diferente do que você deve estar achando, não foi o Ed Brock e muito menos o Peter Parker. Na verdade, quem foi o primeiro hospedeiro do Venom foi, na verdade, o Deadpool. É, eu sei, você deve estar tipo, quê? What? Como assim, cara? O Deadpool? Relaxa que eu já vou explicar essa história aqui pra você. Quando o Venom chegou pela primeira vez na Terra, o primeiro hospedeiro dele foi o Deadpool. E pra vocês terem uma ideia, existe até mesmo algumas teorias que dizem que o fato do Venom ser todo malucão, ser do mal e tal, é tudo referente ao Deadpool, porque o Deadpool é meio louco e tal, e isso acabou mexendo com a consciência do Venom. É claro que essa história que eu tô contando aqui pra vocês não durou muito tempo. O Deadpool acabou ficando mais louco do que ele já é de costume, e isso fez com que o Venom se livrasse logo dele, e depois disso o Venom encontrou o Homem-Aranha. Ele absorveu os poderes do nosso querido Cabeça de Teia, e aí sim ele foi se unir com o nosso grande amigo Ed Brock. Quando o Venom se ligou ao corpo de Ed, achamos que essa era a pior versão que já tínhamos visto de um simbionte. Até porque o Ed era mal no começo da história do seu personagem, só que com o tempo ele foi evoluindo e se tornando um anti-herói. Só que na verdade foi quando uma parte do Venom se conectou com um cara chamado Cletus Kasady, que aí sim a gente conheceu uma das piores versões de um simbionte, um cara chamado Carnificina. Um cara muito mal de natureza, muito sanguinária. Nos quadrinhos, a sua origem acontece quando Ed e Cletus estão presos e uma fuga na prisão acontece. Uma parte então do simbionte acaba tocando Cletus e o Carnificina é criado. Um fato muito curioso sobre o Carnificina é que é muito difícil desconectar esses dois personagens entre eles. É como se a vontade de matar, a vontade de sangue une os dois, sabe? Tanto é que eu tenho certeza que você sabe aquela icônica frase que o Venom diz quando ele tá com o Ed Brock, né? Nós somos Venom. Pois é, com o Carnificina essa frase é totalmente diferente. Na verdade, ele diz, eu sou o Carnificina, mostrando que a ligação entre humano e simbionte são tão fortes, mas tão fortes que eles se tornaram apenas um. É realmente louco, né? O nosso próximo simbionte que vamos falar aqui na nossa lista se chama Scream. Esse simbionte nasceu quando um grupo de cientistas da Fundação Vida tiveram a brilhante ideia de criar um simbionte para proteger o país usando o DNA do Venom. E para piorar ainda mais a situação, eles resolveram usar no teste uma cobaia chamada Dona Diego, uma agente da Fundação que, para piorar ainda mais, ainda tinha problemas psicológicos. É, eu acho que já deu pra você perceber que essa experiência toda foi um desastre do começo ao fim, né?
né? Então a união com essa mulher deu super errado e esse simbionte chamado Scream foi criado e ficou totalmente fora do controle. Os poderes dela são bem semelhantes com os do Venom, entretanto ela tem uma habilidade muito maior na camuflagem e os gritos dela, meu Deus do céu, é realmente muito alto, cara. Venom é o simbionte de número 998, o Carnificina é de número 999, então eu tenho certeza que você já deve imaginar que naturalmente existe um simbionte de número 1000, não é mesmo? Pois é, e esse simbionte existe sim, e o nome dele é Toxina. Toxina é um dos simbiontes mais fortes que existe, isso se não o simbionte mais forte. E eu tô falando isso porque nos quadrinhos tanto o Venom quanto o Carnificina temem o Toxina. A primeira vez que ele se juntou com o corpo de um humano, o Toxina escolheu o corpo do policial chamado Patrick Mulligan, e desde esse momento ele já era um super simbionte. Porém, as coisas acabaram piorando quando o Toxina se uniu com o corpo de Ed. A sua força e habilidade aumentaram muito mais, inclusive tendo até mesmo um veneno na sua mordida, se tornando assim o simbionte mais poderoso de todos. Quando o Scream foi criado, com ele foram criados outros simbiontes, na verdade 3 para ser exato. E como se isso já não bastasse, os 4 simbiontes se uniram em apenas um simbionte chamado Hybrid. Quando os simbiontes se misturaram no laboratório, um guarda os ajudou a escapar e Hybrid se uniu a esse guarda, chamado Scott Washington. E ó, o bom é que esse guarda continua vivo, ele continuou caminhando com o simbionte no seu corpo e tudo mais. Entretanto, acabou surgindo um leve probleminha, vamos dizer assim. Existem 4 personalidades dentro da mente dele, o que deixa, pô, qualquer um pra lá de louco, né? Falando desse experimento que deu origem a 5 simbiontes diferentes, antes deles se tornarem apenas um, vamos falar da origem desses outros 4 simbiontes, até porque a gente já falou da origem de um deles. E o simbionte de número 4 se chama Lasher, que significa o açoitado. Esse simbionte, quando foi criado, também se uniu ao corpo de um dos seguranças do laboratório Vida, assim como seus irmãos. As suas características são bem semelhantes com a do Venom, entretanto, comparado ao Venom, vamos dizer que ele tem um downgrade em força física, vamos dizer assim. Lasher, junto com os outros simbiontes criados, deram muito trabalho para o Venom e para o Homem-Aranha. Em um episódio dos quadrinhos mais importante nas histórias desses personagens, o Venom usou um acelerador de partidas para desintegrar esses 4 simbiontes. E ele até conseguiu fazer isso, entretanto, como a gente falou ainda há pouco, pedaços desses simbiontes acabam se unindo e se tornando uma versão chamada Hybrid. Outro simbionte que faz parte desse grupo é a Agony, que significa agonia. Simbionte que tem uma cor bem diferente, uma cor púrpura, que até mesmo foi atribuída à mercenária Leslie Lage Lyria, uma coisa assim, saca? Esses nomes de quadrinhos são realmente bem difíceis, viu? Agony possui um poder bem diferente de seus irmãos. Ela é capaz tanto de absorver componentes químicos com seu corpo, como também é capaz de produzir e cuspir uma substância ácida extremamente corrosiva. Outro simbionte que também faz parte dessa trupe é o Riot, ou como se traduz, né, como significa revolta. Esse simbionte de uma cor azulada se uniu a Trevor Cole, um mercenário bem diferente de seus irmãos. Riot usa seus poderes de uma forma bem peculiar, vamos dizer assim, geralmente remodelando a sua massa corporal para assumir a forma de armas de contusão, como por exemplo martelo e até mesmo foices. Vale lembrar que esse simbionte apareceu no primeiro filme do Venom, que por sinal foi um filme muito da hora, viu? E por último a gente tem o simbionte chamado Paige, simbionte de cor amarelo cujo hospedeiro é Karl Mark, mercenário orgulhoso que se autoproclama líder do grupo, mesmo a gente sabendo que a Scream seja a líder verdadeira. Sua habilidade especial era usar sua massa corporal para criar armas cortantes, habilidade também apresentada por seu irmão Carnificina. Além disso, ele também consegue atirar partes do seu corpo como se fossem projetos perfurantes. E ó, ponto de curiosidade, eu acho que até vocês conseguiram perceber isso, mas todos os hospedeiros na qual esses simbiontes acabaram se unindo eram soldados, até mesmo policiais e até mesmo mercenários, o que foi uma coisa que influenciou diretamente na característica de cada simbionte, na forma de ser, vamos dizer assim. E agora, para finalizar aqui nossa lista, o último simbionte que eu quero falar aqui para vocês é o simbionte chamado Anti-Venom. Como vocês já devem saber, o nosso querido Venom é um dos personagens mais queridos das histórias do Homem-Aranha. E como vocês já devem saber, o Venom é proveniente à união do Ed Brock com o simbionte da raça Clintar. Entretanto, nerdizadas, a gente deve lembrar que antes do Ed Brock, o Venom já teve um outro hospedeiro, e esse era o Homem-Aranha. Após o Peter se livrar do alienígena, ele acaba se ligando ao Ed Brock e junto eles buscam se vingar do herói e blá 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 blá. É a história que vocês já estão careca de saber. Após muito tempo, as inúmeras batalhas contra Peter, o Ed acaba descobrindo que o seu câncer, que teria supostamente desaparecido, acabou voltando. E isso por conta do uso excessivo do simbionte, que acabou agravando a sua doença. Depois disso, os dois acabaram se separando e Ed passou a viver em um abrigo para sem-tetos trabalhando para Martin Lee, o responsável
responsável pelo lugar que tem como identidade secreta o Senhor Negativo. Após algum tempo, Ed Brock descobre que havia se curado do câncer. Acontece que Martin Li estava curando as pessoas que trabalhavam e viviam por lá, e com um único toque também curou Ed Brock do seu câncer. Entretanto, meu querido nerd, traços do simbionte Venom ainda estavam dentro do corpo dele, assim como também ainda existia traços do Venom dentro do corpo do Homem-Aranha. E é exatamente por esse motivo que o Homem-Aranha não consegue sentir com o sentido aranha a presença inimiga do Venom. Isso porque existem traços do simbionte Venom ainda dentro do corpo do Homem-Aranha. Mas ok, né? Isso foi apenas uma observação que eu achei até um pouquinho interessante comentar aqui com vocês, mas vamos voltar pro assunto. No momento em que Martin Li, entre aspas, cura o Ed Brock, ele acaba também turbinando os glóbulos brancos de Ed que atacavam a sua doença até curá-la. Mas eles também acabam se ligando aos resquícios de simbionte no seu organismo que acabam sofrendo uma mutação. Um dia o Ed volta ao abrigo de Martin Li depois de receber a notícia que estava curado do câncer, mas ele acaba sendo invadido pelo Venom, cujo hospedeiro naquele momento era Mac Margan, o escorpião. Gargan estava na verdade caçando o Homem-Aranha a mando de Norman Osborn, usando o simbionte para achar o seu alvo, porém rastreando até o hospedeiro errado. Venom acaba atacando Ed, mas quando ele o toca, uma espuma branca sai do corpo do Ed que queima o simbionte. Essa espuma reverte seu corpo, transformando ele numa nova espécie de Venom, o Anti-Venom. O Venom e o Anti-Venom acabam brigando bastante naquele momento, acaba rolando uma baita de uma confusão e o Ed Brock acaba saindo como vencedor. E o Anti-Venom na verdade é como se fosse o resultado de uma mutação entre o simbionte Venom com os glóbulos brancos de Ed. Os glóbulos brancos têm a função de combater substâncias estranhas dentro do corpo humano, logo combatendo as doenças e infecções. Ou seja, quando Ed deu uma espécie de upgrade nos seus anticorpos, quando o Venom acabou tocando Ed, os anticorpos de Ed reconheceram o simbionte como um invasor do organismo dele e se adaptaram para ser um anti-simbionte. Desse jeito, o Anti-Venom não virou apenas um repelente de simbiontes, como também um repelente de qualquer doença que existe. O que foi exatamente o que aconteceu quando ele lutou contra o Venom. Ed tentou curá-lo de um simbionte retirando ele do organismo de Gargan e quase matando o Venom. O que só não aconteceu porque o Anti-Venom teve a brilhante ideia de tentar curar os resquícios do alienígena do Homem-Aranha, só que ele também tentou curar a radiação dentro do corpo de Peter causada pela picada da aranha radioativa, assim quase tirando os poderes dele. Pois é, gurizada. Como eu falei, o Anti-Venom não tirou os poderes do Peter, mas deixou ele extremamente fraco. E é sério, eu vou logo falar aqui pra vocês que o Anti-Venom é realmente muito, mas muito apelão mesmo. Se liga só nas habilidades desse cara. Pra vocês terem uma ideia, ele tem as teias orgânicas, fator de cura, imunidade, poder de drenar poderes, curar doenças e diversas outras coisas também. O Anti-Venom, sem sombra de dúvida, é um dos simbiontes mais apelões que existe. Mas é isso, gurizada, mais um vídeo nosso chegou ao final. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para sempre ficar ligado quando sair vídeo novo. Meu querido nerd, deu muito trabalho pra gente fazer esse vídeo, então por favor, deixa o seu like, porque cara, isso vai ajudar muito a gente mesmo, vai fortalecer ainda mais o canal. Antes de sair do vídeo, comenta aqui embaixo qual é o seu simbionte favorito, qual o simbionte que apareceu aqui nessa lista você gostaria de ver aparecendo dentro dos filmes do Venom. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!